tarde, alunos, tudo bem? Na nossa aula de ciências, nós iremos fazer a página 242, ok? Então, olha só que legal. Por que alguns animais estão em extinção? Nesta aula, você vai conhecer alguns eventos que podem causar a extinção dos animais. Então, ó, nós temos uma imagem aqui do lado, onde a legenda é: o desmatamento é uma das principais causas de extinção de animais. Então, vocês já ouviram esse termo de extinção de animais? O que vocês acham que esse termo significa? Vocês conhecem algum animal que está ameaçado de extinção ou que já foi extinto? Uma coisa muito interessante é que o conceito de extinção, ele pode ser tanto por causas naturais ou decorrentes de ação humana. Então, olha só, o desmatamento aqui, vocês acham que foi uma causa natural ou foi uma ação humana? O que vocês acham? Então, olha só, quando a gente olha essa primeira imagem, nós conseguimos observar um desmatamento em marrom. Então, nós conseguimos observar uma perca, da fauna local. Por exemplo, a perda do habitat dos animais que estavam ali, Agora eles não conseguem habitar deste lado, pois a fauna está saudável deste, Outra coisa também, nós iremos observar as imagens daqui de baixo. Mas antes disso, nós iremos ler esse texto, ok? Acredita-se que há muito tempo um enorme meteoro atingiu a Terra. O impacto provocou tantas mudanças ambientais que os cientistas acreditam que essa tenha sido a causa da extinção dos dinossauros. Embora a extinção possa ser causada por eventos naturais, como no caso dos dinossauros, atualmente o maior responsável pelo desaparecimento dos animais é o ser humano. Nós caçamos, poluímos, desmatamos e destruímos de várias formas os ambientes onde eles vivem. O dodó ou dodô, pois ele pode ser escrito tanto com acento circunflexo quanto com acento agudo, ave que vivia nas Ilhas Maurício, na África, foi declarado extinto em 1681. Ela foi dizimada pelos europeus que adoravam comer a sua carne. Então, no nosso glossário aqui embaixo também nós temos o dizimar, exterminar, eliminar completamente um grupo de seres vivos. Então, olha que legal que a Pro pegou para vocês aqui. Eu peguei um meteoro para explicar para vocês. Olha só, em desenhos é o meteoro, que ele diz no primeiro parágrafo, que os cientistas acreditam que foi a causa pela extinção dos dinossauros. Então, o meteoro é um fenômeno natural, onde, por exemplo, os seres humanos não têm o controle se vai acontecer ou não. Nós poluímos o meio ambiente, resultando na extinção de diversos animais. Então, por exemplo, aqui a tartaruga que eu peguei. O lixo que nós não jogamos no lugar correto acaba parando em mares onde as tartarugas acabam morrendo por conta do contato com esse lixo. Outra coisa também é a caça. Então, a caça acaba virando um hobby para algumas pessoas, porém,
através dela existem muitos animais vivendo e entrando em extinção. Outro ponto também é o desmatamento que nós vimos no texto também. Uma ação humana que ocorre para o desfrutamento através de empresas, de fábricas, porém que acaba com a nossa fauna. Então, olha só, o homem matando a natureza para desenvolver o seu trabalho. Aqui, a Pro vai colocar para vocês que eu acabei não colocando, que é o dodô, olha só, primeiro, ou dodó, também os dois, ele pode ser escrito, tanto como acento circunflexo, quanto com acento agudo. Nas imagens, olha só ele. Ele foi extinto em 1681. Então, quem foi o responsável? O grupo que foi o responsável pela extinção dessa espécie foram os europeus, porque eles adoravam comer a carne do dodô. Agora, vamos para o segundo parágrafo. E a Pro já vai escrever aqui também o próximo animal que nós veremos. E vamos ler. Um exemplo mais recente é a ararinha azul, ave brasileira considerada extinta na natureza desde 2000, por causa dos comércios ilegal de animais. Ilegal, tá vendo, gente? Não é correto esse tráfico de animais. Hoje, restam apenas cerca de 60 indivíduos espalhados em zoológicos pelo mundo. E a lista de animais ameaçados não para de crescer. Onça pintada, garoupa, gaiamo, jacaré de papa amarelo e muitos outros. Então, eu coloquei aqui, ararinha azul para vocês observarem. Então, nós conseguimos observar até que ela tem relação com o filme Rio. Quem já assistiu consegue ver essa semelhança. Vou colocar nessa mesma aba onça pintada. A onça pintada também está entre os animais que estão começando a ficar ameaçados de extinção. Outro animal também é a garoupa, que é o peixe. O garoupa, ele está entrando em extinção. Olha só que legal, que interessante que ele traz pra gente esse peixe. O guaiamo, que é um caranguejo, ele também está entrando em extinção. E por último que ele cita é o jacaré de papa amarelo. Então, olha só que legal. Como ele é bem bonito, né? Nós precisamos sempre estar consciente para não deixar essas espécies entrarem em extinção. Agora, o último parágrafo. Por isso, os governos de alguns países criaram projetos para tentar salvar os animais ameaçados. O Brasil, por exemplo, criou o projeto Tamar, que pesquisa e protege as tartarugas marinhas no litoral do nosso país. Já na China, existe um projeto de proteção ao panda gigante, urso ameaçado pelo desmatamento das florestas de bambu. Pena que os animais menos bonitinhos, como os insetos, aranhas, sapos e outros,
recebam pouca atenção nessas horas. Então, olha só o projeto. Então, em diversos, o projeto. E o projeto Panda Gigante. Vamos ver o que aparece. O panda, o urso que está em extinção. Ok? Então, igual ele disse, que pena que os animais pequenininhos não recebam tanta atenção como eles merecem, né? A primeira atividade. 1. Um evento natural que pode causar a extinção de animais é o impacto de um meteoro. Você consegue pensar em outros exemplos? Outros eventos? Cite um exemplo. Então, vocês irão pensar, é uma resposta pessoal, que vocês consigam compreender que existem diversos eventos que possam ocorrer para causar a extinção dos animais, né? Então, vocês precisam pensar em causas naturais, então não em causas de ações humanas, ok? Então, o exemplo que vocês precisam dar é de causas naturais. 2. Ordene de 1 a 4, conforme o nível de ameaça, sendo 1 o pior nível e o 4 o nível menos preocupante. Então, olha só. Primeiro temos espécie em perigo de extinção, espécie extinta da natureza, espécie não ameaçada e espécie extinta. Qual desses é o pior para colocarmos no número 1? Depois, qual é o menos pior do que o 1, depois o 3 e depois o 4. 3. As tartarugas marinhas correm um risco de extinção. Pense em algumas causas. Que diferença existe entre elas e as citadas na questão 1? Então, primeiro vocês vão ter feito a questão 1, que vocês estão falando sobre as causas naturais. Já na terceira, você vai pensar que por que igual a Pro mostrou, que as tartarugas marinhas, elas correm muito risco de extinção. E qual é a diferença das causas naturais e das causas que as tartarugas marinhas sofrem? Ok? Então, no próximo vídeo eu continuo na página 243.